Primeiro eu vou deixar aqui, então. Vou dar xicrinha. Pedir aí a paciência e a colaboração de vocês, porque fiquei um tempo afastada aí de palestras públicas por questão da maternidade, então hoje eu estou sentindo aquela coração batendo forte, né? Parece que estou conhecendo o namorado agora. Então, a minha proposta é sempre que a gente faça uma troca e vou pedir aí a colaboração de todo mundo. Eu sou lá de Lafayette, estou no encontro Conselheiro Lafayette, né? Estou no encontro da COGEL, lá no CAIC, e aí o pessoal pediu para a gente vir aqui trocar uma ideia do tema que a gente está estudando lá. Lá é reconectar-se, né? Então traz aí a questão da lei natural, que está no Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Alguns tópicos, e aí a gente trouxe hoje do capítulo 1 mesmo, lei divina ou lei natural, que está lá no Livro dos Espíritos. Qual que passa? Para cá? Ai. Então, a proposta que eu sempre uso assim nos meus estudos é que a gente construa ou tente construir o raciocínio juntos, porque é a forma como eu entendo que a gente, apesar de ser uma palestra pública e a gente, né, tem o costume do palestrante falar mais, e apesar de eu ser um pouco faladeira, eu gosto dessa troca, porque eu acho que assim a gente expõe o que pensa, né, e não fica uma verdade absoluta, ou não fica só a forma como eu entendi o tema. E para embasar esse conceito que eu uso dessa troca, tem um texto muito interessante lá no livro O Mestre na Educação, que fala um pouquinho disso. Ele fala assim: na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Ou seja, o momento atual que a gente vive está pedindo que a gente reconsidere a forma como a gente traz a educação de uma forma geral, né? Não que seja uma educação tradicional, mas é uma forma da gente se instruir quando a gente vai a uma casa espírita buscar, né, um conhecimento através da palestra pública. E aí ele fala: o ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino no apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente, numa palavra, consegue que o educando faça independência própria em todo o terreno. Então, na medida que a gente consegue promover o raciocínio de todos e a construção do conhecimento, a gente consolida melhor aquele conhecimento. Então, isso para mim é uma verdade absoluta. Chegar aqui e trazer uma verdade pronta sob o meu entendimento agrega menos do que se a gente puder fazer como uma forma de troca. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritos, a luz não estará no velador, e o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Ou seja, né, Jesus trouxe esse método de ensino para nós. Ele nunca dava a resposta pronta, né? Ele sempre convidava ao raciocínio através, por exemplo, das parábolas que ele trazia. Então, essa é a proposta, que a gente raciocine juntos. Então, lá no capítulo 1 da terceira parte, a primeira pergunta que Kardec coloca é: que se deve entender por lei natural? Aí
eu pergunto a vocês: o que vocês entendem como lei natural? É para responder. E o que é a lei de Deus? Caridade, amor, perdão. Alguém mais? A próxima pergunta é eterna a lei de Deus? Então, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, ele trata também, os espíritos tratam também na resposta as questões que regem a nossa existência. Então, lei natural é aquilo que não muda, é aquilo que rege, por exemplo, a lei para que os homens conseguissem fazer com que o avião decolasse ou pousasse, que o foguete saísse da Terra e chegasse no espaço, e com a mesma lei ele voltasse. Então, eu estou aqui fazendo uma relação, por exemplo, com as leis da física, né? É a lei, por exemplo, que Isaac Newton indagou quando a maçã caiu na cabeça dele, a lei da gravidade. Então, são leis imutáveis nesse aspecto, são as leis que regem a nossa existência como um todo. E aí, eu vou trazer a resposta, não vai ficar só no nosso entendimento. Os espíritos falam: a lei natural é a lei de Deus, como alguns responderam. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, existe uma lei maior que nos rege, que rege os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, e a gente está submetido a essa lei. Quando a gente está em desalinho, em desacordo com ela, a gente se afasta dela e a gente tende a ser mais infeliz e ter questões na nossa vida para a gente haver. E aí Kardec pergunta, né? É eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, essa lei sempre existiu como Deus e nunca vai mudar. Então, o dia que a gente entender na sua completude o funcionamento dela, a gente vai seguir a linha do que Deus determinou para a nossa existência. Mas, enquanto a gente não entende, a gente está sujeito a essa infelicidade. É o momento que a gente está, né, que nós estamos nos afastando daquilo como lei natural. Aí vocês, muito afiados nas respostas, vão saber me falar fácil. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência, né? Está aqui dentro de nós essa lei. E aí, até referenciando, o Alexandre encontrou com o Gustavo, não sei se vocês já devem ter tido a oportunidade de ver ele aqui, né? Por isso ele falou. E ele está lá no encontro também, foi em outra casa, mas ele uma vez fez uma referência, que eu posso até estar repetindo aqui, mas ela foi muito didática. E eu vou repetir. Que nós é como se fôssemos esse livro. E nele está toda a lei de Deus aqui. Toda a lei de Deus inscrita na nossa consciência. E o tanto que a gente consegue cumprir e seguir da lei é o tanto que a gente já leu do livro. Então, está toda na nossa consciência, mas a nossa condição de seguir aquilo que Deus inscreveu em nós é o tanto que a gente já conseguiu ler do livro. E o restante ainda está por vir.
Então, o que a gente não leu cai na questão da ignorância, no aspecto de que a gente ainda não tem entendimento para seguir aquela conduta. Mas o que a gente já leu e o que a gente já entende fica inscrito na nossa existência nesse aspecto de que aquilo que eu conheço e não estou fazendo, eu estou me afastando da lei de Deus. Então, a lei está toda em nós, e aí vai depender de nós, do nosso esforço, do nosso movimento, o tanto que a gente vai buscar conhecer e conduzir a nossa vida e a nossa existência de acordo com essa conduta que a gente já conhece. Então, está na nossa consciência. E aí eu pergunto a vocês, o que isso tudo que eu estou falando tem a ver com a nossa vida corriqueira, quando eu acordo, quando eu vou fazer minha atividade, vou trabalhar, vou cuidar da minha casa, da minha família, vou me relacionar com as pessoas. Como que a gente pode relacionar essa questão da lei natural de Deus que existe com o meu cotidiano, com o que eu vivo efetivamente? Colocando em prática as leis dele no dia a dia. E eu sinto essas leis em mim quando eu estou no meu dia a dia. Como você mesmo disse, aquilo que eu já li, eu já tenho conhecimento. O que eu ainda não li, ainda sou ignorante. Então, daquilo que eu tenho conhecimento, eu sei o que é lei divina. Eu sei o que eu posso e o que não posso. Então, aí vem um número de convivência. O primeiro número é amigo. Consciência cobra. Aí lá no meu núcleo da família eu sei que eu estou fazendo errado. E aí eu tenho as minhas escolhas, né? Eu mudo, para que caminho que eu vou? Para que lado que eu vou? São as escolhas. E às vezes a gente faz alguma escolha achando que está indo em acordo, né, com a lei de Deus. Às vezes o caminho fica igual aquele ali, muito parecido. E eu não sei para que lado que eu tenho que seguir. Dou essa coçada na cabeça, né? Tem hora que a gente para e fala, o que eu vou fazer? Para que lado que eu vou? Que escolha que eu vou fazer? Né? Se estou mesmo com essa lei bem desperta ou ainda não, né? Porque a gente tem essa parcela de ignorância, mas às vezes a gente, na nossa ainda prepotência, a gente acha que conhece tudo, mas tem uma parcela de ignorância ainda, né? E aí os caminhos às vezes ficam parecidos, mas eles não são. Só que a nossa escolha pode ser errada. E aí, se eu escolho para aquele caminho que me afasta da lei de Deus, depois eu tenho que fazer uma caminhada de retomada ali, para ir me reavendo com aquela escolha que eu fiz. Não porque Deus é mau, é porque isso faz parte da lei dele também. Isso também é a lei dele. A gente reaver os caminhos e as escolhas que a gente fez que não estão em acordo com aquilo que está inscrito. Por favor, Pedro. Mas se antes de chegar nessa encruzilhada aí, você fizer a sua caminhada, com bons pensamentos, boa prática, uma moral mais equilibrada, você se segue em melhores companhias espirituais, com certeza aí vai te dar uma direção, vai te dar um direcionamento. Porque muitas vezes nós somos intuídos, somos amparados por aqueles que nos rodeiam. Então, uma boa orientação, além de ser claro o caminho de Jesus, é estar atento com esses bons amigos que nos aconselham. Está conectado, né? Abriu o nosso campo da intuição aí para os direcionamentos que os espíritos nos dão. Levar todos os caminhos, chegar e querer muito a intuição é difícil. É. Agora uma pergunta.
E se eu errar o caminho por ignorância? Aí a gente tem os atenuantes, né? Então, essa é a grande questão, que nós não somos sempre bons ainda, e nem fomos, né? A gente costuma dizer que hoje, provavelmente, a gente está na nossa melhor versão, enquanto espírito, mas que ainda não é 100% bom. Então, a gente está sujeito a fazer essas escolhas por ignorância, ou por ainda não conseguir realmente fazer diferente, mudar. Apesar de eu saber, eu estou lá na minha família, eu estou lá me relacionando com os meus irmãos, né? E sei que a gente pensa diferente, sei que eu tenho questões ali para reaver, mas tem que emergir, né? E nem sempre é tão natural assim, porque a gente está aprendendo esse caminho. A gente está percorrendo ele e aprendendo como caminhar nele. A gente está aprendendo a perceber essas escolhas. Está aprendendo agora, está aprendendo desde sempre, né? Desde antes, e vamos continuar aprendendo. Então, é realmente um eterno escolher os caminhos que a gente vai seguir. E quando a gente escolher aquele que, porventura, seja igual do lado esquerdo, a gente hoje, com a doutrina espírita, a gente tem um conhecimento que agrega para que essa caminhada de retomada ela seja mais leve, mesmo que difícil, ela seja mais leve, né? Não quer dizer que o fato da gente conhecer o espiritismo vai tornar tudo fácil. Não vai. A gente vai ter nossas questões, nossas dificuldades, mas ele ajuda a sustentar para que essa volta, que esse retorno para endireitar o caminho, ele seja mais suave, né? E aí o ponto de reflexão que eu trouxe sobre essa escolha que a gente faz, um dos, né, que estão em desalinho com a nossa consciência, com a lei de Deus, é quando a gente tem, por exemplo, casos de adoecimento, né? É um exemplo desse desalinho com a lei de Deus. Se ela está na nossa consciência e a gente tem algum comportamento, ato, que seja, que está em desacordo com a lei, pode trazer para a gente questões da enfermidade. Então, eu trouxe alguns textos para a gente refletir sobre. Lá no livro Consolador, na questão 95, Emmanuel fala assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, Emmanuel está falando que aqui, para os olhos da terra, a saúde é o corpo está bem. Mas a gente, vivenciando o espiritismo aqui na Terra, a gente pode sublimar e entender que a saúde é a perfeita harmonia da nossa alma. E se eu estou, em algum momento, em desacordo com a lei de Deus, eu não estou com essa perfeita harmonia da alma. Então, eu posso trazer para a minha existência, né, o meu espírito, somatizar no meu corpo questões de saúde. E aí, como que eu vou enfrentar essa doença, essa enfermidade, essa dificuldade? Eu vou resignar, eu vou questionar, eu vou entender que isso está para além do meu corpo ou das questões, né, da matéria. Quais são as reflexões que eu faço acerca? E aí eu volto a dizer, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é bom, mas quer dizer que é necessário e que está dando ali para mim um alerta de que alguma coisa latente do meu espírito está me mostrando que não está em acordo com a lei de Deus. Vocês conhecem algum caso que poderiam me exemplificar dessa situação da literatura espírita?
André Luiz é um professor para a gente, né, nesse sentido. Assim. Ele traz muitos conhecimentos, mas na questão da saúde e da harmonia do corpo e tudo mais, ele traz muito conhecimento através das obras, né? E aí é ele mesmo que vai ser o nosso exemplo hoje, mas ele enquanto ser espiritual e ser material, né, que ele trouxe para a gente a história dele através do livro Nosso Lar. E aí, lá, provavelmente todos vocês já leram, mas vamos relembrar o capítulo 4 do livro, onde ele conta como foi o processo de desencarne, né? Onde os espíritos superiores vêm comentar sobre o processo dele. E aí fala, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Creio haja engano, asseverei melindrado André Luiz. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Vejamos a zona intestinal, exclamou o benfeitor. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, ele tem mais uma parte, mas vou resumir essa. Ele está falando, olha, André Luiz, você desencarnou porque suicidou. E a gente, muitas vezes, pensa que o suicídio é vir aqui, me enforcar, dar um tiro na cabeça, cortar o pulso. E aí a gente tem André Luiz ensinando para a gente que vai muito além do simples ato de vir e exterminar o próprio corpo em algum centro vital dele. Ele fala, né, o benfeitor fala para ele, e ele ainda questiona, né, não, eu não me suicidei, né, eu lutei pela vida. E aí o benfeitor traz para ele, não, você realmente ficou doente, mas o seu comportamento te levou a esse quadro grave, que provavelmente tem relação com o que você leu em Missionários da Luz, né? Na questão do fígado, cardíaco e tal. Então, ele fala no final, entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, quando a gente fala, e aí é muito difícil para mim falar disso agora, porque eu vivo um momento conflitante, eu tenho 2 crianças pequenas, uma menina de 4 e uma de 1 ano. E é uma fase difícil, que demanda da gente um desgaste físico muito grande, uma dedicação física muito grande. E aí a gente entra num nível de cansaço que faz ter esse tipo de comportamento. E é difícil, porque eu já conheço isso, já está na parte do livro que eu li, literalmente. E eu vivo um conflito, porque eu perco a paciência e penso, meu Deus, está tudo errado. O que eu estou ensinando para elas e o que eu estou sentindo? Só que viver também nessa luta, nessa briga íntima, não faz a gente evoluir, né? A gente tem que identificar o problema, identificar o comportamento dentro daquilo que a gente já leu e já entendeu e buscar mecanismo para fazer contraponto a ele. Não é fácil. Não é simples, porque existe uma coisa que chama reflexo condicionado. É aquilo que a gente faz quase como uma reação. A gente recebe uma ação e reage. Então, a minha maior não quer fazer o que precisa fazer, e aí eu fico nervosa porque a menor está chorando. Então, eu recebo ali aquele embate e reajo, gritando. Faz e tal. Mas quando eu recebo a ação e penso que eu vou gritar, e penso, não, gritar não está certo, e consigo segurar. Aí eu busco as outras informações que eu tenho para lidar com a maior
e vou por esse caminho. Muitas vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo, buscar o outro caminho. Mas não é na maioria das vezes que dá certo eu não gritar. Eu ainda grito, eu ainda perco a paciência, mas já sei que não é o caminho. Só que a gente tem que estar sempre atento, sempre alerta para aquilo que a gente já conhece. É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Mas não tem evolução sem esforço, sem trabalho, porque senão não teria mérito, né? Se eu ficasse sempre sujeita à ajuda do outro, à ação externa, eu não teria mérito. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Então, essa é a nossa reflexão sobre os nossos atos, né? Sobre aquilo que eu estou, aquilo que eu já conheço e como eu lido com aquilo. Aí, só para continuar aqui a história do André Luiz. O benfeitor fala: nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Ou seja, o comportamento que ele tinha na vida terrena trouxe para ele afinidades no plano espiritual que agravaram a questão de saúde dele. Pelas afinidades psíquicas que ele ia vinculando todas as vezes que ele tinha esses comportamentos de ira, de raiva. Então, não foi o câncer em si que matou ele, ou a degenerescência da sífilis, ou qualquer aspecto nesse sentido. A causa estava muito antes, estava na mente, estava no comportamento, estava numa analogia onde a consciência dele estava, onde ele já sabia, pelas leis naturais de Deus, que são imutáveis, que o comportamento dele não estava em alinho com o amor, com o perdão, com a fraternidade, que foi falado aí como lei natural. É a lei natural de Deus. E a gente está, por erro e acerto, tentativa e erro, né, tentando buscar e encontrar esse caminho. Então, aí o Marcos, né, que tem o evangelho na ponta da língua, tem um negócio... orar e vigiar, um negócio assim, né, Marcos? Como é que é? Orar e vigiar, que Jesus falou, né? Uma coisa assim, orar e vigiar para não cair em tentação. É por aí, né? Quando ele falou isso, quando Jesus falou orar e vigiar, e era isso. Pede ajuda, como o Pedro falou, fique em comportamentos que você receba a intuição, mas sempre alerta, sempre atento. Rolar e laborar. Gente, como o labor ajuda, né? Que enche a cabeça da gente e não deixa vir esses pensamentos que não são bons. Eu tenho um exercício, vou me permitir contar outro caso. Um dia desses, lá em Lafayette, eu estava com a minha menina maior e fui atravessar a rua. E olhei assim, mais ou menos... e estava vindo um carro, e pensei, acho que dá. Mas, na minha opinião, eu estava errada. Eu tinha que esperar o carro passar. Mas achei que dava. Eu estava errada porque eu estava com uma criança de 4 anos. E fui. E aí o carro veio e reduziu mais em cima de mim e dela. Deu para eu atravessar. E aí, quando eu vi o carro, era um amigo nosso, era o Enio. Um amigo nosso da Casa Espírita. Aí eu olhei, fiquei meio sem graça, e ele ficou numa boa. E aí eu atravessei e fiquei pensando, porque na hora que ele veio na mesma velocidade, eu pensei, poxa, ele está vendo eu atravessando com uma criança, podia reduzir, né? E não reduziu. E aí, na hora que eu vi que era ele, um amigo da Casa Espírita, eu fiquei sem graça, né? Nossa, está vendo eu fazendo coisa errada. E fui embora refletindo sobre isso. E a reflexão que ficou para mim foi, porque na Casa Espírita,
a gente tende a ser fraterno com todo mundo. Ainda que a gente tenha alguma diferença, alguma divergência, a gente tende a ser fraterno com todo mundo. A gente tende a ser aqui dentro o que a gente deveria ser lá fora. E aí meu exercício agora é esse. Todo mundo que eu olho na rua e que tem algum comportamento que talvez eu julgue que não estivesse certo, eu penso assim, mas e se fosse meu amigo da casa espírita? Eu não ia julgar. Então, eu vou olhando assim para todo mundo e pensando, se fosse meu amigo da casa espírita, então ele poderia ser um deles. E aí eu vou tentando exercitar o meu pensamento de julgamento. E peguei esse gancho da questão do trabalho por isso, porque a casa espírita é um manancial de oportunidades para a gente, né? De exercício de educação do nosso comportamento, porque a gente tende a ser mais fraterno, mais compreensivo, mais amoroso. A gente tende a não cometer esses tipos de comportamento que são os nossos comportamentos corriqueiros. Então, é uma oportunidade e enche a nossa cabeça, não deixa vir pensamentos que não são elevados ou que não são agregadores, né? Então, o trabalhar realmente é uma grande oportunidade. No último estudo que eu fiz lá na nossa casa, fiquei num sufoco para fazer o estudo por causa das meninas e tal, pensando, gente, eu sou doida, por que eu não deixo um pouco de lado isso, né? E faço uma coisa cada coisa no seu tempo. Mas esse preenchimento não deixa a gente negar. A gente fala, não, vou fazer. Vou fazer porque aperta daqui, aperta dali, dá para fazer. Aí depois a gente teve a reunião mediúnica, o benfeitor falou comigo, carro apertado é que anda. Eu falei, está quase quebrando, mas estou indo, né? Estou indo. Então, realmente é uma grande oportunidade para a gente o trabalho. E é aquele que a gente se sente mais afim. E o trabalho material também, né? Quando a gente vai lá com o coração aberto para exercitar e para oferecer aquilo que a gente tem de melhor no nosso trabalho do dia a dia, também ajuda muito a ocupar a nossa cabeça, a nossa mente, às vezes com coisas que não estão trazendo tanta harmonia para o nosso ser. A gente chega no trabalho, entra ali naquela psicosfera de resolver as questões que estão sendo propostas para a gente, com o melhor que a gente puder dar. Também é uma bênção de ocupar e de exercitar o nosso espírito a sempre servir, a sempre se manter ocupado. Aí lá no Pensamento e Vida, Emmanuel também traz uma reflexão para a gente a respeito desses comportamentos mentais acerca da nossa saúde. Ele fala, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. O que Emmanuel está falando ali? Deus deu para a gente esse corpo. Alimentar esses sentimentos de ódio, raiva, irritação, mágoa, intemperança, vem como veneno para nós mesmos. E vem rasgando tudo. E acabando com tudo. Então, a gente tem aí doenças que são os males do nosso século, que se a gente for buscar a causa, a gente tem a explicação nessa emanação de sentimentos, nessa produção de nós mesmos para o nosso corpo com aquilo que está nos fazendo mal. Ah, então amanhã eu vou ser um ser saudável. Não, essa é a nossa caminhada. Mas é importante a gente entender esses processos, não negar a medicina material, por favor, né? Ela veio para agregar e para nos ajudar, mas é importante que o nosso espírito também esteja desperto e esperto e consciente
para essas questões, para que a gente trate na causa, porque nós espíritas temos conhecimento para entender que a causa é espiritual para todas as nossas questões, porque nós somos espíritos, nós não somos esse corpo, né? Então, a lei que nos rege é espiritual. Isso também vale como pensamento para com o outro, né? Se você desejar o mal ao outro, o mal vai, mas também vem. Se somatiza, né? Cada um de nós, no seu dia a dia, seja no trabalho, na família, tem lá suas questões para serem resolvidas, né? Trabalho, casa espírita. Eu costumo muito, quando eu converso com as pessoas, falar com relação ao médico. Se o médico fosse somatizar o problema de cada paciente que ele atende durante o dia, ele estaria destruído emocionalmente e ele talvez não aguentasse essa carga energética dele. Então, não é que ele é frio, que ele é insensível, é que a profissão ensina ele a abstrair. Isso não me pertence, ou isso eu não posso modificar nesse instante. Então, a gente no dia a dia, da mesma maneira, né? Isso aqui eu posso fazer, isso aqui me cabe ajudar, isso aqui não me compete entrar, porque eu tenho que cuidar da minha saúde psíquica, da minha condição mental, e cada um tem o seu tempo de despertar. Então, é você preservar, porque a minha ansiedade, o meu desespero, a minha agonia vai me trazer problemas físicos. Então, por mais que eu tente ajudar, eu estou somatizando, eu estou trazendo problema para mim também. Então, cada um no seu momento, entender que cada um tem o seu despertar. Com certeza. Agora fala isso para uma mente controladora. Né? Fala assim, aqui, você que já foi general, padre, tal, agora chega aqui e não quer controlar todo mundo. É extremamente difícil, né? Mas o caminho é esse. É um exercício. Aí o exercício é a gente se conhecer, né? A gente buscar em nós as nossas questões. Como eu sou? Eu, Gabriela, tendo a ser controladora. Mas eu já sei disso. Então, o que eu estou fazendo? Exercitando, delegar. É um exercício enorme, enorme. Minuto a minuto, você pensa a coisa, assim. Vou dar outro exemplo. No sábado de vir para cá, eu acordei, nossa, muito indisposta. Eu ainda tinha que arrumar as coisas minhas, das meninas, tudo, colchão, tarará. Mas não estava dando conta de ficar em pé. Pensei, vou ter que passar para o meu marido. E aí, né? Quantas roupas vão? Vai estar combinando? Não vai. E eu só pensando, vou ter que desapegar. Vou ter que desapegar, porque eu não estou dando conta de levantar. E eu não vou deixar de ir por causa disso. Aí entra uma causa maior. Não vou deixar de ir porque eu não estou conseguindo fazer a mala das minhas meninas. Mas talvez em outros tempos eu iria arrastando. Mas eu faria porque eu tenho que fazer, porque eu faço melhor que ele. E não é assim. E aí fui, Jefferson, não estou dando conta, vai lá e faz. O que tem que levar? Para a Larissa, que é a de 4, pergunta para ela. O que ela quer levar, leva 4 mudas e escolhe e tal. Aí, assim foi, fizemos. Eles fizeram, viemos. Toda hora que eu abro a malinha da maior, eu penso, está faltando roupa. Está faltando hoje mesmo. Controladora. Fui lá, separei as mudinhas de uma da outra, deixei arrumadinha e vim. Na hora que eu abri, eu pensei, gente, não vai dar as roupas dela, ela está sujando roupa, porque é muito calor, né? Tem que trocar de roupa toda hora e tal. E aí veio o amigo e falou, vai dar, conta direito aí e vê que vai dar. Eu falei, realmente vai dar. Só que é esse exercício. E é importante a gente se conhecer para perceber onde a gente tem que exercitar. Porque senão vai passando igual boiada, e depois a gente tem que ficar corrigindo a rota e voltando o caminho e sofrendo muito mais. Né? Então, assim, o importante disso tudo é a gente saber onde são nossos pontos fracos. Conheço muitos controladores, mas tem também os que não são. E deixa tudo correr, a revelia. Então, o nosso exercício é buscar o meio do caminho das nossas questões, né? Eu vou
pular, não é muito bom pular, não, mas é porque aqui é um livro, um prefácio de Emmanuel, que faz uma analogia da natureza com o que Deus oferece para a gente, com as escolhas que a gente faz com a oferta de Deus. Só para a gente caminhar para fechar, para não exceder muito tempo. Aí eu pergunto a vocês, diante disso tudo, dessas escolhas que a gente tem que fazer, né? Kardec perguntou para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, a gente tem aqui, né, a nossa referência, o nosso mestre, aquele que deixou o legado para nós do que deve ser feito através do seu exemplo. Aquele que já estava com o livro todo lido, revisado, repassado, decorado e na ponta das mãos, na atitude, não era só na cabeça, né? Nos atos dele, em todo o momento de comportamento da vida material dele, ele deixou exemplo para a gente, ele deixou referência para a gente. Eu tenho o meu exercício assim que às vezes Jesus fica muito longe assim, porque ele é perfeito já nesse aspecto, né? Então a gente fica muito distante. Aí eu busco o nome do patrono aqui da casa de vocês. Quando fica muito difícil para mim Jesus, aí eu penso, ai meu Deus, o que Chico faria? Chico não ia gritar com os filhos dele. Então, vou tentar exercitar, porque Jesus, além de não gritar, amava. Chico também, né? Mas assim, está mais perto um pouco da realidade. Então, eu, pelo menos, às vezes, eu tento buscar referências mais perto, mais palpáveis, que na hora que eu chegar no ponto de Chico, aí eu vou, né, e penso em Jesus. Não que eu não pense em Jesus, mas para referenciar o nosso comportamento do dia a dia, com exemplos simples, assim. Eu sou muito apegada materialmente. Um exemplo do Chico que me marcou profundamente, numa das reuniões dele lá com as cartas das mães, né? Vem uma mãe muito agradecida e tal, e deu um relógio para ele. Isso passa no filme. Aí ele não queria aceitar o relógio e tal, e ela insistia, não, mas eu preciso te agradecer de alguma forma e tal, toma o relógio. Aí ele aceitou. A mãe seguinte que veio falar com ele falou alguma questão que ele já tinha dado uma dica para ela perceber as questões do horário, e aí ela falou, mas eu não consigo, porque eu não consigo saber a hora, na hora certa do que tem que fazer, alguma coisa assim. E aí o relógio que ele tinha acabado de receber, ele entregou para ela. Então, é para mim uma referência. Será que eu teria essa condição, né, esse desprendimento de receber algo que alguém me deu materialmente falando, me agradecendo por alguma coisa? Dentro da casa espírita a gente repassa, mas e lá no meu trabalho? E a gratificação que eu recebo lá no meu trabalho, né? E os PL da vida, né, Marcos? Que lá na nossa região tem muita mineradora, né? Então tem os PL da vida lá, participação nos lucros, e eu recebo aquela participação e moro do lado de um bairro carente. O que eu estou fazendo, né, por aquelas pessoas que são minhas vizinhas materialmente falando? Então, assim, são referências para a gente refletir aquilo que a gente vive na nossa vida, tentando buscar a referência maior de Jesus, né? Por exemplo, na questão material, que nasceu filho de carpinteiro e, como se diz, né, não tinha o travesseiro era uma pedra, né, para deitar a cabeça, e também voltou para o plano espiritual sem, vamos dizer assim, deixar nada ou angariar nada no aspecto material, né? Então, são reflexões que a gente vai buscando para a vida da gente, para tentar direcionar esse alinho do nosso comportamento. O egoísmo é uma lei de Deus, mas que está afastada do que Ele espera de nós, do amor, da fraternidade. Então, essa é a nossa proposta, né, de sempre buscar Jesus como referência
para os nossos comportamentos e para o nosso alinhamento da consciência em relação ao que Deus nos colocou como imutável. É porque a outra estava sem a resposta, né? E aí, só para fechar, Kardec comentou: para o homem, Jesus constitui o tipo perfeito, o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, que eles falam médium de Deus, né? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem da lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então está aí a nossa reflexão, da gente separar o que é lei do homem, o que é lei divina, e conduzir a nossa vida, mesmo enquanto encarnados, enquanto na matéria, conduzir a nossa existência para a lei espiritual, para a lei de Deus, que é a do Espírito, com a referência sempre do nosso Mestre. Eu agradeço a oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, mas devolvo a palavra para o Pedro. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco.